Para cada ponto X no conjunto B, eu vou traçar um segmento que seja perpendicular a π1 e que a sua outra extremidade esteja onde, hein? π2. Quando eu uno todos esses segmentos possíveis, que figura que eu obtenho? Eu obtenho um sólido, né? Eu obtenho esse sólido aqui, ó. Isso aqui eu não estou vendo. Mas se eu reproduzir a figura aqui embaixo, eu obtenho o chamado cilindro reto. Isso aqui eu estou vendo. É como se eu fizesse uma translação desse conjunto aqui, eu venho andando com esse conjunto até tocar o conjunto, até tocar o plano π2. Aí eu obtenho o quê? Um sólido. Um sólido. É o nosso pão de forma. Tá? Um pão de forma. Esse sólido é chamado de cilindro reto. Cilindro reto. É uma superfície cilíndrica, é uma superfície exatamente isso. Esse sólido aqui, esse sólido S, se eu chamar de TX, esse segmento que começa, se eu chamar de TX, o segmento que começa nesse ponto X e cuja outra extremidade está aqui no plano π2, o sólido S é a união dos segmentos TX com o X pertencente a quem? Ao conjunto B. Esse sólido S é um sólido regrado, ele é formado por segmentos. E uma figura desse tipo é chamado de cilindro. Só que ele não é um cilindro, não necessariamente é um cilindro circular. Um prisma reto, o que é um prisma? É um sólido desse tipo, onde esse conjunto B é o quê? Um polígono. Se esse conjunto B for um polígono, o que você obtém é o chamado prisma. Um prisma é um caso particular de cilindro. É o cilindro onde esse conjunto B, esse conjunto plano B, é um polígono. É um prisma reto. Tá? Exemplo, você pega aqui, ó, posso apagar aqui? Não adianta eu prosseguir se você não entender esses conceitos, tá? Você pega aqui, ó, os dois planos. E suponha que o conjunto B é esse aqui, ó. Polígono contido no plano, está aqui o π1, está aqui o π2. E o B contido em π1. Então, quando eu ando com isso aqui paralelamente e perpendicularmente a π2, e portanto perpendicularmente a π1, o que é que eu obtenho? Ó, que eu vejo isso aqui, vem bem aqui, ó. Esse aqui eu estou vendo. Vem aqui, eu já faz isso. Aí você tem esse aqui, que é pontinho, pontinho, pontinho. Vem aqui. Aí esse aqui eu já não estou vendo, né? Entendeu? Não, está faltando uma coisa, que é... Claro que você não entendeu. Que está faltando o quê? Isso aqui. Agora sim. Esse aqui é um... Digo, isso aqui é um prisma... É um prisma o quê, hein? Reto. Isso aqui é um cilindro reto.
Por isso é que se diz cilindro circular reto. Entendeu quando eu falo? O cilindro circular reto, ele é o sólido de revolução obtido pela rotação de um retângulo. Mas ele é um cilindro. Aí é um cilindro circular, porque a base, isso aqui é chamado de base, ó, porque quando eu tenho o B aqui, eu tenho o B' aqui embaixo, e o B e o B' são figuras o quê, hein? São figuras o quê? Iguais. Mas como é que se diz em geometria? São figuras congruentes. São figuras congruentes. Aqui, ó, a base. Esse é um polígono, polígono de baixo, polígono B'. São figuras o quê? Figuras planas congruentes. Diga. Esses planos PI... P1, P1 e P2. Eles são cortes laterais da folha. De quê? Daquela imagem. Primeiro, não, calma lá. Eu esqueci. Esqueça um pouco aquilo lá e foque disso aqui. Isso aqui é bem específico. Você tem P1 e P2. O que foi que eu coloquei aqui? P1 e P2 planos paralelos. Aí você tem um conjunto B, uma área, uma região dentro de P1. Você anda com essa região, tá aqui, ó. Você pega essa região aqui, é como se dissesse assim, né? Andasse com ela perpendicularmente ao P1. Tá certo? Você vem aqui atrás, aí você chega aqui, você obtém o chamado cilindro reto de base B. Ou, não, é B', mas não são congruentes? Então B e B' são base. Quando esse conjunto B é um polígono, esse cilindro é chamado de prisma. Aqui é o cilindro reto, aqui é o prisma reto. Porque pode ser inclinado também. Tá certo? Se eu andasse assim, ó. Tá? Mas não estou interessado nisso, não. Estou interessado no reto. Tá certo? Cilindro reto, prisma reto, que é um caso particular de cilindro. Porque a base é um polígono. O cilindro circular reto, aquele cilindro redondo, ele é chamado de cilindro circular reto. Nem todo cilindro é circular. Tá certo? O prisma é um cilindro. E quem é o volume de um cilindro e, portanto, o volume de um prisma? Quem é? É a área da base vezes a altura. O volume de S é a área da base, que é a área de B, vezes a altura. Quem é a altura? Quem é? É a distância entre os dois planos. É essa medida aqui. Essa medida aqui azul, esse azulzinho aqui, que eu não estou vendo, tá? Que eu chamo de H, é a altura. Esse azulzinho aqui eu não estou vendo, né? Esse é a altura. Quem é o volume aqui? Quem é? Área da base vezes a altura. Então vamos levar esse conhecimento para cá. Tá certo? Agora vamos levar esse conhecimento para cá. Diga, garoto. Hã? Porque, olha, em um prisma reto, tá? Todas as seções transversais correspondentes ao eixo que esteja perpendicular ao plano, se eu considerar esse eixo aqui, está entendendo o que eu estou fazendo? Se eu considerar esse eixo X aqui, esse eixo OX, digamos que aqui seja O, tá? OX, perpendicular a P1, isso é perpendicular a P1, também é perpendicular a P2, todas as seções transversais do cilindro reto de base B são o quê? Relativas a esse eixo. Todas as seções transversais são o quê? São congruentes. São iguais porque são translações da base comum, da base B. Se eu pegar um X aqui e fizer a seção transversal, aquilo que eu fui lá
aquilo que eu fiz aqui. Se eu pegar aqui um plano πx e pegar o plano πx, né, perpendicular a esse eixo, nesse ponto, a intersecção desse plano com esse prisma reto aqui é uma figura perpendicular, é uma figura congruente à base. Aqui e aqui. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para vocês como é que se calcula um volume de um sólido, onde isso não necessariamente acontece. Então, estou dizendo aqui um sólido geral. Um sólido onde não necessariamente as seções transversais sejam o quê? Congruentes. Mas admitindo que eu conheça a evolução dessa seção transversal em termos da sua área. E que essa evolução seja uma evolução, o quê? Contínua. Tá? Então apague isso aqui. Apagar isso aqui. Tá certo? E não encontro do que falou, aqui eu estou no caso mais geral, onde não necessariamente essa figura é um prisma reto, tá? Mas onde eu conheço a área de cada seção transversal relativa a esse eixo e que essa área, com função de x, seja uma função o quê? Contínua. Mas nesse caso aí, as seções não são congruentes, né? Se pegar tipo uma... Não necessariamente congruentes, é isso que eu estou dizendo, tá? É isso que eu estou falando. Então faça o seguinte, ó, seja P igual a x0, x1, xn, o que, hein? Sempre é assim, né? Uma partição de quem? De AB com coeficientes, né? Com coeficientes. Que coeficientes? C1, C2, Cn, quaisquer. Não precisa ser o ponto médio. Tá? Com coeficiente C1, C2, Cn. E agora vamos fazer o seguinte. Seja para cada I, seja para cada I de 1 até N, o prisma que eu vou chamar de SI, porque tem um sólido. O prisma é um sólido, não é? Então eu vou chamar de prisma SI. De base. Ômega CI, ó. Quem é ômega CI? Ó, aqui eu vou, suponha, olha aqui, ó. Suponha que aqui seja o CI. O CI está localizado entre que pontos da partição? Entre o XI e quem? E o XI menos 1. Não necessariamente é o ponto médio. Então, se este é o CI, essa seção transversal, quem é essa seção transversal? Eu vou desenhar de preto. Quem é essa seção transversal? Quem é? Esse plano vai ser o plano π o quê? Como é a notação dele? Como é? Π o quê? Π CI. Aí ele intersecta com o sólido. Aí dá o quê? Dá uma seção transversal desse sólido. Tá? Dá uma seção transversal desse sólido, que eu chamo essa seção transversal de quem? Como é o nome dessa seção transversal? Como é o nome que eu dou? Qual é? Ômega o quê? Ômega CI. Vocês estão entendendo? Então, para cada I de 1 N, seja para cada I de 1 N, o prisma SI, que prisma? De base ômega CI,
Porque no prisma todas as bases não são congruentes, então eu posso identificá-las. De base ômega CI, tá? Quem é o ômega CI? Quem é? É a intersecção do plano πCI com o sólido S. Então isso vai ser a base do meu prisma SI. E que altura vai ter ele? Alguém é capaz de dizer? Qual é a altura que eu quero que ele tenha? Qual é a altura que eu quero que ele tenha? xi menos xi menos 1. Ou seja, delta xi. Localizado, só para fechar mais informação, localizado entre os planos, que planos? Vou botar até aqui entre parênteses, localizado entre os planos. Quais são os planos? Π xi menos 1, ou seja, ele vai até o π xi menos 1, que é esse plano aqui, tá certo? E o plano π xi. Então, quem é, me diga quem é esse só, porque aqui só está uma seção transversal dele. O SI é um prisma cuja base é isso aqui. Na realidade, a base é qualquer uma das seções transversais, que na realidade a base é uma translação da seção transversal. Pronto, já disse tudo. Quem é o π, quem é o SI? É você andar com isso aqui, indo até o xi menos 1 e até o xi. Então você tem um sólido S aqui, tá? E eu vou tentar desenhar para você, porque ele faz isso. Ele vem até aqui, aí essa parte aqui eu não vejo, tá? E você tem essa parte aqui, eu também não vou ver mais. Tem que ter um pouco de visão espacial, um pouco, tá? E eu vejo essa parte aqui, ó. Será que eu consigo desenhar? Faz de conta que eu acertei. É como se ele tivesse deitado, né? Mas eu estou vindo por quê? Porque eu vou andar com a seção transversal πCI, vou desenhar a seção transversal de azul, tá certo? Para você diferenciar. Ó. Pegar assim, ó. E essa parte aqui que está por dentro, só para diferenciar, eu vou desenhar assim. Você entendeu? Eu andei com essa parte, essa seção transversal, paralelamente, tá? Não indo antes desse plano e nem vindo depois desse. Então, isso é o sólido πCI. Agora eu vou fazer isso para cada subintervalo da partição. Para cada subintervalo da partição, eu vou fazer essa esculhambação aqui. Tá vendo? O negócio está bem esculhambado, né? E eu vou pegar o seguinte, ó. Seja SP, encerra e começa outro, garoto.